Boa tarde, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Bushcraft e técnicas de sobrevivência aqui no já vosso conhecido canal Bushcraft Luz. Como já sabem, eu sou o Pedro e pratico este tipo de atividades. Bom, vim aqui passear mais uma vez à Serra de Sintra. Desta vez trago aqui o meu cão Rex, como podem ver, adora a água. Estamos no verão e ele aproveitou o facto de estarmos aqui nesta pequena cascata. Faz este charco para beber água e para também estar deitado a refrescar-se. Está ali bem satisfeito. E então, tal como disse, vim passear à Serra de Sintra e aproveitei para fazer mais um vídeo. Aqui a fazer hoje pode-se dizer que é ligeiramente diferente dos vídeos que vocês estão habituados a ver no meu canal, porque não se trata, ou não se vai tratar aqui de explicar uma técnica de sobrevivência, de bushcraft, que é o que eu normalmente faço nos vídeos que publico no meu canal, mas sim responder a uma pergunta. E porquê responder a uma pergunta? Porque essa pergunta vem no âmbito de uma onda que tem estado a percorrer o Brasil nos últimos 2 meses e meio, 3 meses, entre os vários praticantes de bushcraft e técnicas de sobrevivência, em que uma pessoa nomeia outras 3, depois cada uma dessas 3 pessoas nomeadas tem que nomear outras 3 e assim sucessivamente. E a pessoa é nomeada através do YouTube para responder a uma pergunta e, tal como disse, depois de responder à pergunta, essa pessoa tem que nomear outras 3 pessoas e assim sucessivamente. Bom, eu fui nomeado e peço desde já desculpa a quem me nomeou, porque já lá vão 2 meses e meio, mais ou menos, mais coisa menos coisa. Já devia ter feito este vídeo, infelizmente devido à reedição do meu novo canal, ou seja, do Bushcraft Luz, reeditar os vídeos do Bushcraft PT, que era o meu canal antigo, depois voltar a transferi-los para o Bushcraft Luz, etc, etc, assuntos pessoais que tenho estado a resolver, não tenho tido tempo para fazer propriamente vídeos novos. Para além disso, outra razão pela qual eu adiei um bocado a execução ou a filmagem deste vídeo foi por querer fazer um vídeo de realmente boa qualidade. Portanto, um vídeo que não seja parado, só comigo a explicar, responder à pergunta, a explicar determinados detalhes, mas sim um vídeo dinâmico, um vídeo atrativo para vocês gostarem de ver e que tenha imagens explicativas, onde vocês possam olhar e referenciar bem aquilo e visualizar bem o que eu estou a explicar por palavras. Okay? E por essas 2 razões, demorei um bocado a fazê-lo. Peço desculpa a quem me nomeou e a quem está ansioso pela minha resposta, mas cá estou de volta e cá vai disto. Ora, as pessoas que nomearam, sim, eu sei, devia ter sido uma pessoa, mas no meu caso foram 2, até me sinto orgulhoso por esse facto e não quis
quando a segunda pessoa me nomeou, não quis estar a fazer desfeita, a dizer já fui nomeado para responder, e estar a dificultar a vida à pessoa, ter que arranjar outra pessoa, e além disso, se a pessoa me escolheu é porque quer ver a minha resposta, e portanto, senti-me orgulhoso, aceitei a segunda nomeação, e portanto fui nomeado neste caso por duas pessoas. A primeira que nomeou foi o Sr. Laércio Sikorski, do Brasil, que tem o canal Sikorski Fly, e eu vou pôr a referência aí, tanto no ecrã como cá em baixo na parte da descrição do vídeo. E o segundo senhor que me nomeou foi o Romulo, do canal Romulo Japan, que é um senhor brasileiro que vive neste momento no Japão, e fez o vídeo dele, e também uma das três pessoas que ele nomeou, tal como vos disse, fui eu. Okay? Desde já vos digo, vale a pena verem os canais destes senhores. São obviamente canais sobre sobrevivência e bushcraft, tal como o meu, canais muito interessantes. Gostei particularmente no caso do canal do Sikorski, no vídeo em que ele fez a nomear o pessoal e a responder à pergunta. Gostei particularmente do fogão a lenha que ele utiliza. Por acaso era uma coisa que eu também gostava de arranjar para mim. Muito bom, Sikorski, valeu, espetacular. E portanto, tanto um canal como o outro são bastante bons e devem dar uma olhada. Bom, feita esta pequena introdução e dadas estas explicações, qual é a pergunta para a qual eu fui marcado para responder? A pergunta é: qual o item que eu levaria para o meio do mato se só pudesse levar um? Ora, o entendimento que eu faço desta pergunta é qual é o item singular só. Ou seja, não pode ser um item composto ou um item conjunto, como por exemplo um pequeno kit de primeiros socorros numa latinha, ou sei lá, uma faca que tenha vários acessórios na bainha, por exemplo uma pederneira, etc, etc. Não. Acho que, pelo menos do meu entendimento, do que eu percebi da pergunta que o pessoal tentava responder, é qual é o elemento ou o item único, singular, que eu levaria para o meio do mato se só pudesse levar um. Bom, isto é uma situação hipotética, uma situação criada hipoteticamente, imaginária, para o pessoal responder e para quem vê os vídeos analisar as respostas e no fundo isto serve para pensarmos conjuntamente através das várias respostas que cada um dá, para analisarmos esta situação e vermos qual seria o item que poderia dar jeito numa situação dessas. No fundo, tal como disse, isto é uma situação hipotética. Poderei ver aqui alguns cenários concretos, como por exemplo, se eu tivesse que sair à pressa de casa porque vinha um tornado na minha direção e só tivesse tempo de jogar a mão a um item, se eu tivesse tempo de agarrar uma coisa, o que é que eu agarraria? Qual era o item que eu levaria? Ou por exemplo, se tivesse que ter um item sempre permanentemente agarrado ao meu corpo quando ando no mato e o resto dos itens ou dos elementos do kit na mochila, qual era o item que eu escolheria para ter sempre agarrado ao meu corpo, no caso, por exemplo, perder a mochila e todo o material que eu tivesse comigo desaparecesse? Qual era o item que eu escolheria para ficar comigo? Bom, eu pensei muito. Pensei. Ainda tive algumas opções em mente, como por exemplo uma pederneira. Com uma pederneira, pelo menos eu, em grande parte dos climas, consigo fazer fogo através de várias acendalhas naturais que consigo escolher. O fogo permite-me executar um grande número de tarefas, desde ferver água para a desinfetar, até sinalização, cozinhar, aquecer-me, prevenindo a hipotermia, que é uma das principais causas de morte, secar coisas, etc. Utilizar o carvão resultante para fazer um filtro improvisado, para poder filtrar a água se ela tiver químicos ou toxinas. Dá muito jeito de conseguirmos fazer fogo. O problema é que para todas estas tarefas e outras mais que eu acabei de dizer que o fogo permite executar, normalmente temos que ter outro objeto associado. E neste caso vai ser uma lâmina. Okay? Ou então, por exemplo, um recipiente. Como é que desinfetamos água fervendo se não tivermos um recipiente? Desde duas uma, ou temos que ter connosco, no caso de ser um recipiente metálico, ou então temos que o improvisar através de bambu, ou através de fazermos um recipiente primitivo, mas normalmente temos que ter, por exemplo, uma lâmina, uma faca associada a isso para o fazer. Normalmente existem outros objetos que temos de ter associados ao fogo para que ele seja eficaz. E portanto, esta opção ficou um bocado de lado. E então, derivada da experiência que eu tenho, a opção, o item que eu escolhi, se só pudesse levar um, é uma faca. Não é uma faca qualquer,
mas sim uma faca que tenha determinadas características sobre as quais eu falo num vídeo que eu já fiz, que é as características que uma faca deve ter para ser considerada uma boa faca de sobrevivência de bushcraft. As características mais importantes, posso referir algumas aqui no vídeo, são, obviamente, ser uma faca de lâmina fixa. Portanto, a lâmina é fixa, não é daquelas lâminas que saem dentro do cabo, daquelas lâminas móveis, nada disso, senão seria uma faca frágil e não daria para fazer trabalhos pesados, como derrubar árvores, cortar troncos, etc, etc. Facilmente a lâmina se separaria do cabo. Convém ser full tang, como esta é, ou seja, a lâmina é um pedaço de metal único que continua por dentro do cabo até ao final, para lhe conferir mais uma vez robustez e resistência, para que a faca tenha algum peso, há uma massa na lâmina que me permita dar-me quase como se fossem machadadas ou katanadas em troncos para os derrubar melhor. Gosto que a lâmina tenha 4 mm de espessura, tal como esta faca tem, e desta forma permite-me também ter um bom apoio para o polegar desta mão e para o polegar da outra mão, para poder fazer entalhes que me permitem executar ou fabricar armadilhas e outros mecanismos. Portanto, esta grossura vai conferir também uma boa massa à lâmina. A lâmina, para mim, deve se situar entre os 10,5 cm e 13,5 cm. Se for, por exemplo, 11,5 cm, como no caso desta faca, ou mais, ou 12,5 cm, 13 cm, melhor ainda, porque me vai permitir outras tarefas sobre as quais eu vou falar. E, portanto, o artigo que eu escolheria seria uma faca. Porquê? Porque com o grau de conhecimento que eu tenho, e que muitas pessoas que praticam estas coisas têm, com uma faca, hipoteticamente, ou teoricamente, tal como esta situação o é, consigo fabricar tudo, ou praticamente tudo, que posso precisar numa situação de emergência. Desde a construção de abrigo, porque ao ter uma lâmina que tenha, por exemplo, um comprimento de 11,5 cm como esta, ou 13 cm, por exemplo, e com 4 mm de espessura, posso, introduzindo a mão por dentro deste fio, ou deste cordel que está na ponta da faca, posso agarrar cá atrás do cabo, e isto vai-me dar uma grande alavancagem que me permite dar quase como se fosse machadadas, desta forma, golpes com força e, portanto, utilizando o efeito da alavancagem, posso aproveitar a massa que a lâmina tem, o peso que a lâmina tem, para dar fortes pancadas e conseguir derrubar mais facilmente uma árvore. Obviamente, isto vai-me permitir, a partir do momento em que consigo derrubar árvores, posso construir facilmente abrigo, como vocês já viram noutros vídeos e verão em vídeos futuros. Para além disso, vários abrigos que podemos construir numa situação de emergência ou sobrevivência podem ser feitos através de materiais naturais que apanhamos exclusivamente do chão ou do ambiente circundante onde nós estamos, sem ter que cortar nada. Há muitos abrigos que podem ser feitos desta maneira, não temos que utilizar a ferramenta de corte, ou pouco que temos que utilizar, só para pequenas modificações ou para pequenos pormenores. Portanto, com a faca tenho o abrigo em princípio assegurado. O fogo também, hipoteticamente, se tiver determinadas circunstâncias ou condicionantes que me favoreçam esse aspecto, consigo fazer fogo através de métodos primitivos, nomeadamente através da fricção, e para isso é necessário, obviamente, uma faca para poder rachar um tronco com a grossura que eu quero e fazer uma prancha do fogo, chamada prancha do fogo ou a base, e poder fabricar uma broca que depois servirá para fazer fricção na prancha do fogo e desta forma produzir uma brasa que mais tarde, ao soprar em conjunto com material fibroso e seco, vou obter chama. Okay? Tal como vocês estão aí a ver nas imagens. Mas, portanto, para isso é preciso uma faca para poder fazer o entalho da prancha do fogo, para poder fabricar a broca, para poder fabricar o suporte da mão, etc, etc. No caso, por exemplo, do boldril. E com a faca consigo fazer. A partir do momento em que tenho fogo, posso com a faca rachar um tronco de uma dimensão relativamente, ou melhor dizendo, de uma espessura ou de uma grossura relativamente grande, para fazer um recipiente improvisado, um recipiente primitivo. Obviamente para isso vai-me dar jeito o tal tamanho que eu disse, entre 10 cm e meio e 13 cm e meio. E então consigo rachar um tronco com uma grossura considerável e, tendo fogo, vou poder
utilizando as brasas, ir cavando portanto, a taça ou a concavidade que vai fazer o recipiente primitivo e posteriormente posso aquecer pedras ao fogo para poder ferver a água de forma primitiva. Então neste momento já temos abrigo de fogo e água, nomeadamente desinfecção da água. Posso ainda fazer um cantil improvisado, cavando um buraco no tronco, mas desta vez com o tronco na vertical, utilizando mais uma vez as brasas para o fazer. Em relação à captura de comida, a faca permite-me obviamente fazer entalhos, como eu já vos mostrei noutros vídeos, proporcionando-me a capacidade de construir armadilhas para capturar comida. Posso ainda fazer, por exemplo, se assim o desejar, um arpão com a faca. Facilmente derrubo um tronco, racho esse tronco, depois parcialmente 2 ou 3 vezes, conseguindo dessa forma obter os dentes do arpão. Depois é só afiá-los, como vocês poderão ver nas imagens que estão agora a passar, e dessa forma é mais um instrumento de captura de alimento, neste caso de peixe. Para além disso, posso ainda, neste caso específico desta faca, utilizar a parte de trás, esta zona aqui do espigão da lâmina, ou seja, a lâmina entra por dentro do cabo, é full tank, e neste caso até sai por fora do cabo ligeiramente, e eu posso utilizar este pormenor específico desta faca para construir uma ponta de uma flecha, no caso de encontrar sílex ou outra pedra que seja parecida, que tenha propriedades parecidas. Neste caso, nas imagens vocês estão a ver, estou a utilizar vidro, mas o vidro é um bom material para praticar, no caso de não termos sílex disponível, porque tem mais ou menos as mesmas propriedades. Como vocês estão a ver, é possível fazê-lo com a parte de trás da faca. E então consigo fazer uma ponta de flecha, tal como estão a ver. Para fazer o arco, depois para poder lançar a flecha, a faca vai-me ajudar bastante nessa tarefa, para o poder fabricar. Mais uma vez, lá está, a grande importância que uma lâmina tem numa situação de sobrevivência. Corda para o arco, ou então inclusivamente para fazer armadilhas, ou para montar uma estrutura que sirva de abrigo. Posso fabricá-la através de materiais naturais que recolho na natureza. A minha experiência permite-me, com algum à vontade, se assim se pode dizer, desarrascar nessa função. E ainda não nos ficamos por aqui em relação à captura de comida, ainda há mais coisas que podemos fazer. Outra das coisas que uma faca nos permite fabricar são anzóis primitivos ou anzóis improvisados que nos permitam, obviamente, assegurar peixe, pescar peixe de lagos, rios, etc, etc. Uma faca simplesmente podemos fazer ou cortar com cortes bastante precisos o material que nós queremos, fabricando os anzóis dessa forma. E foi por isso que eu, há bocado, na parte mais inicial do vídeo, referi que, para mim, a ferramenta de corte ou a lâmina que eu utilizaria é uma faca com uma lâmina de dimensões entre 10 cm e meio e 13 cm e meio. Porque desta forma tenho o compromisso ideal, na minha maneira de pensar, atenção que isto é a minha forma de pensar, da minha experiência, tenho o compromisso ideal entre uma faca que tenha uma massa de lâmina, um peso de lâmina suficientemente bom ou suficientemente pesado para poder derrubar árvores, para poder exercer pancada, cortes, etc, etc, poder rachar troncos relativamente largos ou relativamente grossos, que me permitam fabricar um recipiente primitivo, tal como eu vos expliquei, que não sejam demasiado fininhos, que a concavidade que eu vá fazer não dê para conter quase água nenhuma, que me permita derrubar árvores, etc, etc, mas também ao mesmo tempo permita fazer trabalhos de precisão, como entalhos que vocês acabaram de ver nas imagens onde eu estava a fazer armadilhas, ou ainda, neste caso, como estão a ver, fazer anzóis. Podem ver o grau de precisão com que eu estou a utilizar a faca. E por isso, no ambiente onde eu estou, e tal como referiu o Sikorsky, estava ansioso de ver qual era o item que eu utilizaria no meu ambiente, por ser um ambiente diferente do ambiente tropical ou das florestas que existem no Brasil. Eu, no ambiente onde estou, utilizaria a faca com a lâmina destas dimensões por esta razão. Para mim é o compromisso ideal que permite trabalhos pesados e ao mesmo tempo trabalhos de maior precisão. Obviamente, se estivesse na selva amazónica, no Brasil, ou numa floresta tropical, utilizaria uma machete que me permite um poder de corte maior, cortar bambus, cortar vegetação com muita facilidade para abrir picadas, como diz lá o pessoal, para abrir trilhos,
Obviamente que utilizaria a machete, mas estaria habituado, tal como o pessoal de lá está habituado, a utilizá-la também para entalhos e trabalhos de maior precisão. Okay? Para satisfazer a necessidade da orientação ou da navegação no terreno, posso também utilizar técnicas primitivas para o fazer, nomeadamente, como muitos de vocês saberão, utilizando o sol e o relógio, por exemplo. No caso, não ter o relógio, porque lá está, estamos a falar de um item só. Por exemplo, se não quisermos falar de itens modernos, para além do único item que nós carregaríamos connosco, poderemos também utilizar o sol e a projeção da sombra de um pau que espetemos no chão, para desta forma conseguir determinar, através do movimento da sombra, o oeste e o oeste e, consequentemente, os outros pontos cardeais. Posso também, mais uma vez utilizando a faca, construir inclusivamente uma bússola improvisada, para que não tenha de estar sempre a esperar, por exemplo, meia hora ou uma hora a olhar para um pau à espera que a sombra se mova para colocar pedrinhas, etc., formando uma linha e para poder saber onde é que fica o oeste e o oeste. Se não quiser esperar, posso construir uma bússola improvisada. É um vídeo interessante que estou a pensar fazer. Aliás, eu ainda não tenho vídeos nenhum sobre orientação no meu canal. É uma falha minha, admito, mas contem com isso. Estão previstos para breve vários vídeos sobre orientação. Um deles, construção de uma bússola primitiva ou improvisada, utilizando só materiais naturais e a faca, para que instantaneamente consigamos saber, utilizando o sol e a bússola, onde é que é o norte, o sul, este e oeste. E para a sinalização, se tivermos fogo, podemos facilmente sinalizar a nossa posição utilizando vegetação verde, colocando vegetação verde em cima do fogo, o que vai gerar uma coluna de fumo enorme, permitindo-nos ser vistos a longa distância. Ou podemos ainda construir com um tripé ou uma estrutura parecida, uma fogueira de sinalização pronta a acender a qualquer momento, e assim que passe, por exemplo, uma equipa de resgate ou assim que ouvirmos, por exemplo, uma avioneta, qualquer coisa, podemos correr e acender com o fogo que já temos, podemos transferir, por exemplo, o fogo e acender essa fogueira, mais uma vez gerando o tal fumo. E então, como podem ver, com uma faca, se tivermos o conhecimento necessário, numa situação hipotética, volto a referir hipotética, e já vos vou explicar porquê, numa situação hipotética, com uma faca, se soubermos o que estamos a fazer, podemos assegurar grande parte das necessidades de sobrevivência que precisamos assegurar numa situação dessa, numa situação de emergência. Ora, isto é uma situação hipotética. E tal como outros já disseram nos vídeos que fizeram nesta onda do Marcado para Responder, eu, se tivesse que depender só de um item, ficaria extremamente preocupado, porque mesmo com o conhecimento que eu tenho, mesmo praticando estas coisas, nunca na vida, se pudesse, levaria só um item comigo. Aliás, eu tenho aqui a minha mochila, como estão a ver, tirei a mochila das costas só para estar mais leve, mas está ali a mochila. Sempre venho para o mato, trago uma faca comigo, mas obviamente alguns elementos, caso a coisa dê para o torto ou caso tenha que passar a noite fora devido a alguma emergência. Nomeadamente, por exemplo, trago ali um poncho que serve para me proteger da chuva, mas posso utilizá-lo também como toldo impermeável, fornecendo-me abrigo instantâneo. Trago, obviamente, corda, trago aqui uma pederneira que está também agarrada ao meu corpo, trago cantil metálico, onde posso ter a minha água, recolho e posteriormente desinfetá-la fervendo-a. Isto é uma questão de inteligência e eu faço tal como as pessoas de bom senso e as pessoas que têm inteligência fazem, que é levar alguns itens que podem ser importantes, porque uma das coisas que mais facilmente falha numa situação destas é o fogo por fricção. O abrigo é relativamente fácil com os materiais que temos à nossa disposição construir. E o fogo, se tiver chovido, por exemplo, há pouco tempo, se estivermos no inverno, se tiver umidade no ar, basta haver certos parâmetros ou certas condições que sejam dificultadas um bocadinho e muito dificilmente conseguimos fogo por fricção. Se não tivermos o fogo, dificilmente temos fogueiras de sinalização, dificilmente podemos fazer recipientes primitivos, dificilmente podemos fazer uma série de coisas que o fogo também nos auxilia. Okay? Portanto, podem ver que isto é uma suposição, é uma situação hipotética que, efetivamente, conseguimos agarrar na faca, fazer os componentes necessários para fazer um fogo primitivo e conseguimos ter fogo. Okay? Portanto, nunca na vida tragam só um elemento. Isto é uma situação de raciocínio hipotético para o pessoal analisar as coisas. E como puderam ver, tal como eu acabei de dizer, o fogo é uma coisa extremamente útil porque vai auxiliar em muitas das tarefas que eu depois vou fazer. Assim que eu consigo fogo,
Pá, o fogo associado a uma lâmina, vocês, pá, sem dúvidas nenhumas, uma boa faca, neste clima que eu estou, uma boa faca com as características que eu vos disse, e uma pederneira que acende mesmo que esteja completamente encharcada, com uma cápsula aqui que tem 4 bolas de algodão medidas em vaselina, basta uma faísca, aquilo acende e arde durante pá, uns 2 a 3 minutos. Pá, não falha como o isqueiro falharia. Tem aqui nesta cápsula estanque onde não entra água já combustível, digamos assim, ou acendalha pronto a utilizar numa situação de emergência, e está preso ao meu corpo com um mosquetão. Portanto, nem isto nem a faca saem do meu corpo, aconteça o que me acontecer. É, pessoal, pá, pensem um bocadinho nas coisas. Para quem é novo, para quem é novo nestas andanças e está a ver estes vídeos pela primeira vez, pensem nestas coisas, pá, não sejam estúpidos. Okay? Se tiverem uma faca e uma pederneira, como eu tenho aqui, tem a vida completamente facilitada. Okay? E pronto, este foi o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Agora vou ter que, tal como vos disse, marcar ou eu quero dizer, notificar 3 pessoas para responderem. Como disse há bocado, isto é uma onda que tem passado no Brasil ao longo dos últimos 2 meses e meio, 3 meses, mas não começou no Brasil. Esta onda começou nos Estados Unidos e quem introduziu no Brasil foi um senhor chamado Juliano Toniolo. Mais uma vez vejo o canal dele, espetacular, já aprendi muito com ele. E esse senhor começou, esta onda no Brasil começou com esse senhor, porque esse senhor foi marcado por uma pessoa que tem um canal no YouTube, uma pessoa americana. O Juliano Toniolo faz vídeos tanto em português como em inglês, faz vídeos nas 2 línguas. E portanto ele foi marcado por uma pessoa americana, salvo erro, e depois ele próprio introduziu esta onda no Brasil, marcou mais pessoas no Brasil e assim se tem espalhado até chegar a mim. Ora, eu, apesar de ter bastantes amigos que praticam estas coisas no Brasil, como bom português que sou, vou também dar o primeiro passo e introduzir esta onda em Portugal, apesar de sermos muito menos praticantes do que no Brasil. Mas eu vou ver se a moda pega. Penso que ainda não há nenhum canal de bushcraft técnicos de sobrevivência português que tenha sido marcado, para além do meu. E sendo assim, as 3 pessoas que eu vou marcar são, em primeiro lugar, o Farrobeira, do canal Artes do Mato, um canal espetacular, muito bom, com bastantes vídeos, técnicas muito boas. Canal, lá está, português, o meu amigo Farrobeira, o canal chama-se Artes do Mato. Eu vou pôr na descrição e também no ecrã. E a seguir, as próximas 2 pessoas, ou os próximos 2 canais que eu vou marcar, são 2 canais do Brasil. E isto pode-se dizer que é um tributo à maioria dos espectadores que visualizam os meus vídeos. Salvo erro, a maioria são do Brasil. Também tenho pessoal aqui de Portugal, mas é comparativamente menor ao pessoal ao pessoal do Brasil que vê os meus vídeos. Outra razão é porque também existem muito mais canais a falar de sobrevivência e bushcraft no Brasil do que aqui em Portugal. 2 canais, por essas 2 razões, 2 canais que me chamaram a atenção são o Rato de Mato, que agora não tenho presente o nome do senhor que faz, portanto, os vídeos para esse canal. Não consegui apanhar o nome desse senhor, mas é um canal muito bom, vale a pena vocês verem. Eu vou pôr mais uma vez na descrição. E por último temos o Eagle Bushcraft, que é um canal que, apesar de ter poucos vídeos, vale a pena ver. Tem coisas interessantes, principalmente sobre kits de sobrevivência, construção de kits. É um canal que me pareceu que está-se a iniciar nestas coisas, mas tem material e informação bastante boa. Portanto, Eagle Bushcraft, que é do Mark, salvo erro, penso que será o nome do senhor. Portanto, é o 3º canal, ou a 3ª pessoa que eu vou nomear é o Mark, do Eagle Bushcraft. Okay? E, portanto, dito isto, tal como referi há bocado, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham achado o vídeo mais emocionante com as imagens que eu fui colocando e mais explicativo, e tenham percebido melhor o que eu disse com as imagens que fui colocando ao longo do vídeo. Portanto, sou o Pedro, praticante bushcraft técnico de sobrevivência. Mantenham-se ligados ao Bushcraft News, mais vídeos virão para breve. Okay?